Fala pessoal, hoje vamos trabalhar aqui com login com sessions, utilizando PHP e MySQL. Eu vou agilizar porque o tempo é curto e é muito código. Eu vou utilizar aqui primeiramente o MySQL Administrator e vou criar um novo banco de dados, DB Login. Dentro do DB Login, vou criar uma tabela Login, ID, int not no auto increment, usuário, vou dar o varchar dele para 90, not null, senha, varchar 90, not null também. Applique change, execute. Então criei aqui o meu login. Aproveitar aqui também, já vou criar um usuário fictício aqui. ID 1, usuário Thiago, senha 123, applique change. Então criei o usuário Thiago, senha 123. Vou fechar aqui. Aqui no meu Dreamweaver, vou criar o meu primeiro arquivo PHP. Aqui, HTML5. Aqui na questão do código, nós vamos precisar de 4 arquivos, sendo o primeiro aqui, ó, vai ser o nosso index.php, que é a parte de login. O segundo, que será o index2.php, que será a área restrita. O terceiro, que será o login verifica. E o quarto arquivo PHP, que será o conecta.php, que será o arquivo que nos conectará ao banco de dados MySQL. Então vamos começar aqui pelo conecta. O código é o seguinte: php MySQL connect, localhost, que é o meu servidor aqui, banco de dados, meu usuário é o root e senha eu não tenho. MySQL select db é o que a gente criou lá, db login. Ok, então localhost, root sem senha, que eu não uso senha, e o meu banco de dados é o db login. Vou salvar aqui o meu conecta. Aqui no index, vou colocar title aqui como login. E vou criar aqui um formulário. Então form name form1 action igual a login verifica.php, que é o que a gente vai criar aqui, método post. Vou fechar o meu form, vou criar aqui input type text, id igual usuário, name igual usuário. Vou criar também um input type password, id igual a senha, name igual a senha. Pessoal, desculpa a pressa, mas porque senão não dá tempo nos 15 minutos. E vou criar aqui também insert form button type submit value logar name botão. Ok, então input name botão type submit, que vai submeter o meu formulário. Ok, vamos dar um F5 aqui. Só um minutinho que eu esqueci de pôr os usuário e senha. Vou colocar os nossos parágrafos aqui também. Fica bacana.
Ok, vou salvar. Vamos ver aqui como é que ficou. Aí, usuário, senha, bem tranquilo. Agora, nosso login verifica que eu posso apagar isso tudo. PHP. Primeiro passo. A gente, como vamos trabalhar com session, a gente inicia a session start. Include o nosso conecta.php, que é o nosso arquivo que está linkando ao banco de dados MySQL. Vamos receber as variáveis usuário, $post, usuário, senha, $post, senha, $SQL, MySQL, query. Aí é o seguinte, ó, select from, deixa eu lembrar o nome aqui da tabela, login. Então, select tudo da tabela login, onde usuário igual a $usuário e senha igual a $senha. Então, nesse comando aqui, ele vai selecionar da tabela login, vai selecionar tudo da tabela login onde o usuário foi igual à variável usuário e a senha foi igual à variável senha. Após isso, a gente vai criar uma variável row, uma SQL num rows, $SQL, ou seja, vai contar a quantidade de linhas que virá desse resultado. Se esse $row for maior do que 0, ou seja, se tiver algum registro, quer dizer que ele logou corretamente. Se não, não logou corretamente. Se ele logou corretamente, eu vou criar aqui uma session login. Essa session login vai receber true. E script e window.location.href igual a minha área privativa aqui, que é index2.php. Ok? Então aqui, ó, se ele vai selecionar no banco onde o usuário é igual a $usuário e senha igual a $senha, que é o que o usuário digitou lá. Se for igual ao que está no banco de dados, vai ter mais de uma linha de exibição. Logo, a $session vai receber true e ele será enviado para a área de privativa. Se não, ele retornará para a index e vai receber um alerta. Aqui um alerta, alerte usuário ou senha errados. Ok. Então é isso. Essa é a parte do verifica. Vamos fazer um teste para ver se está certinho. Vou dar um F5 aqui. Então aqui, ó, vou digitar qualquer coisa. Logar usuário ou senha errados. E aí ele volta para a tela de login. Vamos digitar um usuário certo, que é aquele que a gente criou. Thiago 123. Logar. Vejam que ele mandou para index2.php. Ok? Então até aqui tudo bem. Só que ainda existe um problema, que é o seguinte. Se o usuário digitar aqui na barra de endereços diretamente index2.php, ele vai conseguir acessar essa área restrita. Então a gente vai ter que fazer uma última verificação nessa área restrita, que será o seguinte. Aqui na minha área restrita, eu vou colocar PHP, vou abrir a session, sempre a primeira coisa é abrir a session, vou colocar aqui, ó, se $session login, que é aquela que recebe true se o usuário digitar corretamente, for igual a true, ele vai entrar na página normalmente. Se não, ele vai receber o mesmo aviso aqui, ó. Usuário ou senha errados e volta para a área de login. Vamos fazer o teste?
Então aqui, ó. Vou tentar entrar diretamente na minha área restrita. Ele vai me dar a senha, usuário ou senha errados, e vai me retornar para a área de login. Então, nenhum espertinho consegue acessar diretamente a minha index 2. Se eu digitar errado também não acessa. Então, só se eu digitar certinho aqui que eu vou conseguir acessar a index 2. Então é isso, pessoal. Acessa lá no nosso site também. Aqui a gente discute diversos assuntos. Tem aqui o link blog com programação, design, SEO responsivo e notícias dessa área de programação. Espero que tenham gostado. Lembrando que isso é um sistema básico de login. Ainda é necessário bastante estudo na área de SQL Injection, Brute Force, dentre outros assuntos, para maior segurança do seu sistema de login. É apenas um passo inicial para a implementação do sistema de login no seu site. Valeu, pessoal, e até mais.